Bom, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês apresentando mais um webinar do VIAS, o nosso fundo focado na estratégia de saneamento. Hoje a gente vai apresentar os resultados do terceiro trimestre, especialmente da nossa investida Rio Mais Saneamento. Bom, então começando aqui só para passar um pouco a agenda de hoje, a gente inicia por essa abertura. Depois a gente entra nos tópicos ASG, né, ou ISG. Na sequência, a gente traz aqui a abertura das nossas investidas. A gente faz atualização do pipeline para futuros investimentos pelo fundo. E a gente finaliza aqui com a performance do fundo nesse último trimestre. Bom, iniciando, que hoje a gente, esse é o primeiro webinar depois de fato, decorrido alguns meses, né, da entrada em operação. A gente ficou em operação assistida por um período menor do que esperado. Pelo contrato, a gente poderia ficar até 6 meses em operação assistida. A gente conseguiu reduzir isso, iniciando a operação efetiva no dia 1º de agosto, quando a gente poderia ter iniciado apenas no final de setembro. Então, já é uma antecipação relevante esse início de operação pela companhia, que já estava totalmente pronta para assumir a gestão desses ativos. Com o início da operação, a gente inicia também o plano de investimentos e melhorias de rede de distribuição de maneira geral. Esse é um assunto que a gente vai abordar no detalhe aqui com vocês hoje na sequência, e aí vocês vão conseguir ver os principais pontos que a gente já tem atuando. Um ponto também de grande foco da companhia, uma estratégia relevante, é a ampliação de ligações nos municípios do interior e, inclusive, na capital, que a gente chama de AP5. E isso é possível mediante diversas frentes em que a gente está atuando e que a gente já começa a ver alguns frutos. Para esse período, a gente teve o total de 600 mil economias faturadas, e na companhia, a gente já começa a estruturar e preparar a companhia para que ela possa acessar o mercado de capitais de forma geral, para a substituição do empréstimo ponte, realizado no início desse ano, para o empréstimo de longo prazo. Então, a gente vai poder aí contar com acessos tanto por meio de mercados de capitais, quanto por bancos de fomento nacionais e internacionais, que a gente também vai tratar aqui ao longo dessa apresentação. No âmbito do ASG, a gente tem o nosso selo ASG, já pelo fundo, ele é anual. Então, como a gente completou um ano de fundo, a gente está no processo de renovação, incluindo análise de indicadores específicos da nossa primeira investida, Rio Mais Saneamento. Em breve, a gente espera aqui publicar para vocês a renovação desse selo. Como a gente vem falando, né, esse selo ASG é um selo que ele foca tanto em parâmetros de governança, ambiental e social, em padrões diferenciados, ou seja, a gente faz mais do que o exigido pela lei. A gente tem práticas realmente robustas e consolidadas nessas três vertentes, tá? Por exemplo, a gente tem aqui como base de avaliação a contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável da região em que as nossas investidas estão inseridas, uma economia de baixo carbono e além das estruturas de governança diferenciadas, seguindo ali padrões do IBGC. Né? Acho que vale lembrar, a gente já falou isso aqui algumas vezes nas nossas apresentações, mas o VIAS, na Rio+, ele tem 40% da companhia investida, e ele conta com uma governança efetivamente diferenciada. A gente tem uma área de governança e risco compliance, que reporta diretamente ao conselho, estruturas de comitês de assessoramento para o conselho, e uma participação efetiva das indicações do fundo, tanto para a composição do conselho, quanto na diretoria executiva, né, o que traz essa governança compartilhada e práticas muito robustas dentro da companhia, inclusive uma política robusta de compliance, de transações com partes relacionadas e outras mais que a gente entende como os melhores padrões. Tá? Aqui, por exemplo, a gente, na Rio+, quando a gente foca, né, nessa parte ambiental, a gente já está
atuando junto às comunidades, né, fazendo as contratações, trazendo maior empregabilidade, trazendo um aumento de força de trabalho para as regiões em que a gente está inserido. A gente está sempre trabalhando na capacitação dos nossos colaboradores. A gente, além disso, uma parte muito relevante, né, é conferir de fato acesso à rede de água e esgoto, água tratada e esgoto, à população dessa região, e aí em linha com o nosso marco regulatório, que prevê a universalização desses serviços para toda a população. A mensuração de água e esgoto tratado, e um dos pontos mais relevantes aqui, claro, também a gente está trabalhando diretamente para reduzir as perdas nessa região. A água é um bem extremamente relevante, em que os níveis de perdas ainda são altos nesse setor, e que os nossos investimentos eles vêm atuando diretamente para a redução desses níveis de perdas também em todas essas regiões. Então, é um fator muito relevante tanto para o desenvolvimento social quanto ambiental. Na sequência, a gente vai falar aqui das nossas investidas, no caso, a nossa investida, a Rio Mais, e eu convido vocês, o Gustavo Valente, que vai apresentar os detalhes operacionais da companhia aqui na sequência. Obrigada. Bem, obrigado, Cíntia. Agora a gente vai falar um pouco da nossa investida da Rio Mais Saneamento. Lembrando um pouco o que é a Rio Mais Saneamento, é uma concessão que atende 18 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital. Nós temos uma posição de cocontrole através do FIP Vias, onde nosso sócio é a Águas do Brasil. Dentro da capital, nós atendemos 22 bairros, majoritariamente a zona oeste do Rio de Janeiro. Nesses primeiros meses de operação, que foi iniciada em 1º de agosto, nós temos atualmente cerca de 1.400 colaboradores, sejam diretos ou terceirizados. Temos uma cobertura de rede que abrange aproximadamente 6 milhões de quilômetros de rede de água e 1 milhão de quilômetros de rede de esgoto. Lembrando que essa diferença de rede de água e de esgoto se dá principalmente na região da P5, onde nós temos o serviço de distribuição de água. Estamos estimando para o ano de 22 100 milhões de investimento, e hoje estamos atendendo aí diversas economias, onde se concentram na região do Rio de Janeiro, com 74%, ou mais ou menos 450 mil economias faturadas, seguida de Rio das Ostras, e depois seguindo aí de outros municípios de menor relevância dentro da nossa área de atuação. Dentro desses primeiros meses de operação, algumas iniciativas estão sendo realizadas pela companhia, seja do lado comercial, para o aumento do volume de economias faturadas, seja do lado do investimento, né, aqui um número estimado de agosto até dezembro na ordem de 100 milhões de reais, visando aqui melhorar o abastecimento em áreas necessitadas, seja na parte de implementação de controles, lembrando que essa companhia foi criada em março desse ano especificamente para atuação nessa área de concessão. Então, com isso, a gente segue com o nosso processo de implementação de controles, visando aqui uma gestão mais eficiente. Uma novidade que implementamos nesses últimos meses é aqui o laboratório móvel, onde, caso o cliente tenha identificado alguma suspeita de qualidade da água que ele recebe em sua casa, nós temos o laboratório móvel, onde poderá ir até a casa do cliente, realizar o teste de qualidade da água, e assim a gente conseguir garantir que a água entregue na casa do cliente tenha o nível de qualidade adequado. Tá? E, por último, aqui, um dos nossos grandes drivers de crescimento segue no programa de redução de perdas, seja via substituição de hidrômetros, seja via a implantação de novos hidrômetros. Tá? A gente está falando aqui de 13 mil substituições estimadas e 28 mil hidrômetros já adquiridos. Tá? E, por último, o que a gente chama de macro-medição. Tá? A gente assumiu essa rede, onde não tinha os equipamentos necessários para realizar a medição adequada das perdas da distribuição de água. Então, com isso, estamos instalando e adquirindo esses equipamentos para que a gente tenha aqui uma forma efetiva de reduzir as perdas de água da nossa operação, que é
aqui para a companhia um dos temas mais importantes. Aqui do lado comercial, a gente tem um exemplo do que vem sendo realizado na prática pela companhia, tá? Então, o que é esse mapa, tá? Cada ponto vermelho, a gente está falando aqui de telhados que aparentemente não estão cadastrados na nossa base de clientes, tá? Então, nas regiões onde você tem, já é adensado, então, ou seja, diversos dos pontos brancos, e você tem pontos vermelhos isolados, a gente imagina aqui que são imóveis sem ligação de água. Então, a gente consegue ter aqui uma forma assertiva de realizar a ligação desse imóvel e, consequentemente, iniciar o faturamento, tá? Outras regiões onde tem grande acúmulo de pontos vermelhos são regiões não aprovadas pela SEDAI, que recebem água e não são faturadas. Então, da mesma forma, a gente tem aqui uma oportunidade de aumentar a nossa base de clientes, tá? E, por último, e aqui não está diretamente ligado ao mapa, a gente começa a observar com o cadastro efetivo dos clientes, quais clientes têm um consumo abaixo da média, eventualmente pode ser um caso de fraude, e a gente consegue atacar de forma assertiva. Então, na prática aqui, são ações que vêm sendo realizadas pela companhia com o objetivo claro de aumentar o número de economias faturadas, reduzir o número de perdas e, consequentemente, aumentar o nível de faturamento da companhia. Por último, o nosso segundo município mais relevante dentro da área de concessão, ele sofre historicamente com o desabastecimento de água. É o caso de Rio das Ostras, tá? Rio das Ostras tem uma demanda reprimida relevante, tá? Então são necessários aqui intervenções contínuas, seja na parte da estação de tratamento de água, para aumentar a vazão do volume de água oferecido aos clientes, ou também no programa de combate à fraude, né, e, consequentemente, redução de perdas, tá? São diversas ações que vêm sendo realizadas pela companhia, tá? A imagem aqui do lado direito, você consegue observar que é uma comunicação que vem sendo pela própria concessionária em Rio das Ostras, promovendo essas ações, que aqui, no curto e no médio prazo, a gente tem a expectativa que Rio das Ostras consiga, né, ter o abastecimento adequado de água e, por consequência, a concessionária ter aí o volume faturado maior ao longo do tempo. Esse é um investimento importante, porque realmente é um município que vem sofrendo, historicamente, com bastante desabastecimento, o que não é o que a companhia espera para a sua área de concessão. Por último, estamos, né, com os primeiros meses de operação, já divulgando os primeiros números financeiros da companhia, tá? A gente está falando aí na ordem de 163 milhões faturados nos primeiros meses de operação, tá? O número de economias faturadas vem crescendo continuamente, mês após mês, tá? Isso há de se esperar que nos próximos meses a gente venha com um aumento de faturamento na companhia, tá? É um trabalho, né, como a gente demonstrou nos outros slides, começa ali na operação, na estratégia comercial, e ao longo do tempo isso vai se refletindo em volume de receita a ser faturado, tá? Aqui também o número de EBITDA, a gente tem um EBITDA positivo nesses primeiros meses, tá? Ocorreu um evento não recorrente em setembro de 22, onde despesas pré-operacionais foram contabilizadas todas no mês de setembro, então por isso tem aquele desvio ali que você observa no gráfico à direita, na parte de baixo. Agora, nós estamos falando da estrutura de capital da companhia. Como já mencionamos nas apresentações anteriores, são cerca de 2 bilhões de reais já contratados via empréstimo ponte, onde nós temos um mix bem interessante de tomadores desse empréstimo ponte. Tem o Itaú, o BTG, Santander e XP, que nos ajudam aqui, né, na realização do take-out dessa dívida de curto prazo para uma dívida de longo prazo, tá? A companhia já vem atuando de forma intensiva, se preparando para que esse take-out ocorra em meados do próximo ano. Bem, agora nós vamos falar um pouco de atualização do pipeline, entrar principalmente no que tem de expectativa de privatizações e parceria das empresas estaduais de saneamento. Lembrando que o final do ano de 2022 foi tomado principalmente por agenda de eleição, e com isso não tivemos até aí final de outubro grandes movimentos em relação a novas privatizações ou concessões de operações que hoje são realizadas pelo setor público.
No Nordeste temos alguns exemplos. Vale destacar, né, o que já foi realizado em Alagoas, né, a Casal já concedeu 3 blocos e tem o bloco D remanescente para realizar uma nova concessão. No Sudeste, temos aqui 2 empresas com potencial de privatização, tá? Seja a Sabesp, cujo governador Tarcísio Freitas venceu a eleição agora, no final de outubro, e com isso há de se esperar que ele tenha uma visão favorável à privatização, assim como no caso de Minas Gerais, aonde Romeu Zema foi reeleito e com isso segue os seus planos de privatização da Copasa. Dentro das outras regiões do Brasil, eu destaco aqui a região sul, tá? Onde deve ocorrer até o final desse ano a privatização da Corsan, que é a empresa estadual de saneamento do Rio Grande do Sul, tá? E por último aqui temos a expectativa também de algum momento por parte da Sanepar, que já vem realizando consultas públicas para a realização de parcerias público-privadas no setor de saneamento do estado do Paraná. Agora, vamos falar um pouco da performance do fundo, onde eu passo a palavra ao Stefano para explicar um pouco para vocês. Boa tarde a todos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a performance do fundo. Assim como já mencionado nos comunicados anteriores, em outras conversas com os investidores, a gente mantém o nosso cronograma, né? A gente espera que exista uma chamada de capital para 2023 e essa chamada se situará em torno de 30% do compromisso inicial do fundo. Assim como já mencionado, a gente tem um capital comprometido de 380 milhões de reais para o 20 água e saneamento, né? Sendo que 350 milhões está alocado para o investimento na Rio+, né? O que totaliza até agora 216 milhões de capital chamado, né? A cota ponderada do fundo é de R$ 95,50, é uma cota a custo do fundo. O exercício social do Vias, ele termina em fevereiro de 2023. Então, em meados do ano que vem, a gente vai estar realizando a marcação do fundo com um valor justo de mercado, né? É importante sinalizar aqui que até então o fundo tem sido marcado a custo, né, da oferta inicial, e agora com a remarcação da companhia, da Rio Mais Saneamento, a gente espera que essa cota cresça, né? E até de acordo com o comportamento sinalizado aqui na parte de baixo do slide, que é a curva J da marcação das cotas, né? A gente passou por um período de captação do fundo, onde tiveram custos incorridos ao longo desse período, e agora com a companhia operacional, a gente espera que exista um ramp-up dessa cotação. Então, a gente vai estar informando vocês os próximos passos. Aqui são algumas mensagens, algum resumo sobre a apresentação e a equipe aqui da 20. A gente permanece disponível para qualquer dúvida, vocês podem estar ligando para a gente, podem estar mandando e-mail, que prontamente a gente vai estar respondendo a vocês. Mais uma vez, a gente agradece pela participação de todos e até a próxima.